continua debatendo a questão da reforma trabalhista. Passou da Câmara Federal no Senado em meio a muita polêmica e houve a sanção pelo presidente Temer, vigência a partir do mês de novembro. Agora, o que vai mudar mesmo para o trabalhador no dia a dia? A gente continua também debatendo este assunto. Hoje, a nossa convidada especial, a doutora Andréia Antico Soares, advogada da área trabalhista e também docente da Faculdade de Direito do Univem. Doutora Andréia, boa noite. População de Marília. A primeira pergunta é essa. Fala-se em mudança em mais de 100 pontos da CLT. Será tanto assim? Segundo o texto aprovado e sancionado pelo presidente Michel Temer, são 106 artigos ao todo que, por hora, já foram alterados. A gente aguarda algumas questões que estão sendo reavaliadas em medida provisória, mas eles prometem que não vão alterar. Essa alteração em medida provisória vai ser só mesmo para complementar. Então, a grande alteração estrutural são de 106 artigos. Vigência, novembro? A vigência vai perdurar a partir de novembro e até lá tem todas essas discussões a partir já do dia 13 de julho, contados 120 dias, mais as alterações que a gente pode ter pela frente, que são as discussões, porque a reforma não trouxe discussões prévias, né? A questão é que ela precisaria ter sido discutida com mais tempo, dado o grau estrutural que ela veio, com alteração de 106 artigos, alguns artigos bastante polêmicos, porque apesar da letra fria da lei parecer simples, ao revés, ele retira o vínculo empregatício, torna o contrato de trabalho autônomo, retira o acesso à justiça. Então, nós temos muitas coisas que deveriam ter sido discutidas antes. Reformar era preciso, inovar era preciso, a questão é a forma pelo qual isso foi feita e foi estampado, né? Foi florido, que isso geraria empregos. E a gente sabe que o que gera emprego é todo o desenvolvimento econômico, e não só a mudança da letra da lei sem a aceitação da população. Jornada de trabalho. O que vai mudar em relação à regra atual? Bom, sabe-se que o capítulo da duração do trabalho, que está dentro da CLT, foi um dos capítulos mais atingidos pela reforma trabalhista. Então, nós tivemos mudança estrutural desde da jornada de trabalho, da extensão diária, da extensão semanal, da questão do intervalo e de tempo à disposição. Por exemplo, nós tínhamos um trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, que a Constituição ainda em vigor prevalece como limite máximo para todo trabalhador, um estudo internacional da Organização Internacional do Trabalho, que diz que aquele que trabalha mais de 8 horas diárias, constantemente, e trabalha além das 44 semanais, corre-se o risco de ficar doente, de sofrer um acidente de trabalho, e isso também gera efeitos na produtividade da empresa e no convívio familiar da sociedade. A nossa reforma trabalhista permite agora autorização legal que exista o trabalho até 12 horas diárias. Banco de horas, alguma mudança drástica? Essa também é uma mudança questionável. A figura do banco de horas nós já temos e é um instituto voltado para a lógica empresarial, ou seja, aquele empregador que precisa de um trabalhador dentro de uma jornada com mais tempo, vamos colocar um exemplo de uma fábrica de sorvetes no verão, ele pode então elastecer essa jornada por 2 horas diárias todos os dias, num limite de 10 por dia, e compensar em um tempo que ele não tenha tanta produtividade como no inverno. Então essa compensação deve ser feita deveria ser feita até o momento dentro de um ano, mas esse banco de horas, por ter uma lógica mercadológica, ele deveria ser feito por uma autorização do sindicato. Hoje, com a reforma trabalhista, o banco de horas passa a ser pactuado individualmente entre empregado e empregador, o que tira o poder de negociação desse trabalhador. As 2 horas diárias, que antes deveriam ser feitas habituais, tem uma presunção de que ela pode ser feita de forma habitual, ou seja, a reforma trabalhista agora legaliza uma jornada habitual de 10 horas e a compensação, que antes era de 1 ano, agora passa a ser num prazo máximo de 6 meses. Negociação, patrão, empregado e vice-versa. Como vai ficar?
A questão da negociação vai ficar bastante discutível. Em termos gerais, a negociação atual ela já é permitida pelos artigos 618 e seguintes da CLT e era apenas para sobrepor a lei quando fosse favorecer o trabalhador e criar novas condições benéficas de trabalho. Hoje, com a reforma trabalhista, a negociação coletiva ganha força sobre a lei, podendo inclusive contrariá-la e desrespeita, por exemplo, no que a gente está discutindo, as questões de duração do trabalho, que deixa estritamente escrito no texto da reforma trabalhista, no artigo 611, que as normas de duração do trabalho deixam de ser normas de ordem pública, podendo ser renunciáveis e podendo ser contrárias à lei. Muito bem, a gente continua com a doutora Andréia Antico Soares, advogada especialista da área trabalhista. Vem aí a vigência a partir de novembro da nova legislação trabalhista, o que se chama de reforma trabalhista. Doutora, descanso para repouso e alimentação, o que falar? Até o presente momento, aquele que trabalha mais de 6 horas, no limite até 8 horas, ele tem um descanso mínimo de 2 horas, de 1 hora e máximo de 2. Com a reforma trabalhista, isso pode ser negociado também por acordo individual, não mais pelo sindicato, podendo ser reduzido o intervalo para 30 minutos. Há quem diga que é favorável, em algumas situações pode ser mesmo, não é? Aquele trabalhador que pretende sair mais cedo, porque estuda e só quer se alimentar em 30 minutos. Porém, os estudos da Organização Internacional do Trabalho dizem que aquele que precisa se higienizar, se alimentar e descansar, precisa de no mínimo 1 hora. Então, se a gente interpretar o intervalo reduzido de 30 minutos com uma jornada agora autorizada de 12 horas, nós vamos aumentar a jornada de trabalho, reduzir o intervalo, o que não parece ser nem ético, nem bom a termos de empregado, convívio familiar, social, em termos de qualidade de produção, porque esse trabalhador vai produzir menos, correndo risco de acidente de trabalho. A questão do transporte, como fica com a nova regra a partir de novembro, doutora? Regra geral, o tempo de deslocamento nunca foi contabilizado na jornada de trabalho, a não ser quando a gente tem aqueles locais que são de difícil acesso e a empresa fornece o transporte para levá-los. A exemplo das empresas, as usinas que pegam os trabalhadores e fornecem ônibus. Quando o local é de difícil acesso e o empregador fornece a condução, esse tempo era contabilizado na jornada. Agora, a reforma trabalhista acaba com o trajeto em itinerário, tempo em itinerário, que a gente fala itinerário, e todo e qualquer tempo gasto pelo trabalhador não é mais contabilizado. Tempo na empresa, o que falar com relação a isso? Bom, antigamente todo e qualquer tempo à disposição do empregador na empresa era contabilizado como jornada de trabalho. Então, se o empregado permanecesse à disposição do empregador, estaria em jornada efetiva de trabalho. A jornada não era só tempo de trabalho efetivo, mas sim tempo à disposição também. Hoje a lei veio disciplinando melhor esses dispositivos e disse que o tempo que ele fica para estudar, para descansar, para se alimentar, para aguardar um temporal, uma condição ruim do tempo, né, ou até mesmo para esperar algum horário que ele tenha, não é contabilizado nas jornadas de trabalho. Isso é bom porque isso causava alguns contratempos entre empregado e empregador. A parte ruim disso é que muitas vezes as defesas trabalhistas vão acabar alegando que ao invés de estar trabalhando, estava estudando, descansando, se alimentando, trocando uniforme, né? Então a gente tem o bom e o ruim dessa situação. Trabalho intermitente, esse é um tema realmente que a gente percebe, recebemos recentemente aqui, inclusive, o ex-presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Luiz Marinho, ex-ministro do Trabalho e da Previdência. Ele tocou muito nesse tema. Por quê, doutora? Bom, eu não assisti a entrevista, mas suponho que ele tocou nesse tema de forma contrária. Suponho, né? Exato, claro. Exato.
Porque o trabalho intermitente, o que é? Eu só aciono o meu trabalhador quando eu preciso dele. Então, por terra cai o tempo à disposição que a gente estava discutindo até nesse presente momento. Então, eu não tenho mais tempo à disposição. Quando eu preciso do trabalho efetivo, eu chamo o trabalhador. A lei diz que vai ter uma antecedência dessa comunicação de 3 dias, mas a gente sabe que na prática isso não vai acontecer. E aí eu chamo o trabalhador e o tempo de hora efetivamente trabalhada é que ele vai ganhar. Então, ele ganhando, esse vínculo empregatício, ele vai ser proporcional ao tempo de trabalho. O que vai ser respeitado, tão somente, vai ser o valor do salário mínimo hora. Então, a gente não tem a redução a título de remuneração pelo valor do salário mínimo hora, mas a gente vai reduzir o número de horas, que provavelmente no trabalho intermitente vai ser menor do que 44 horas semanais. Sem contar que na intermitência do trabalho, eu fico com janelas de trabalho sem registro em contrato de trabalho, o que aumenta também indiretamente o tempo de aposentadoria, porque esse tempo sem o trabalho é um tempo que não está contabilizando como tempo de serviço para se aposentar. O trabalhador estará devidamente educado, na sua opinião, para tratar dessa questão? Eu creio que não, eu creio que nós estamos passando por uma revolução cultural. Como eu disse, a reforma trabalhista era precisa, existem alguns dispositivos que de fato era preciso inovar, a justiça do trabalho, essa questão de algumas coisas serem extremamente contrárias ao empregador, mas o que se vê foi uma volta de 180 graus. De um lado, era o trabalhador que supostamente se beneficiava e o empregador que tinha uma interpretação sempre desfavorável. Agora, o que a gente tem é que a reforma trabalhista presume o trabalhador irresponsável, presume o trabalhador um litigante de má-fé e diz que tudo cabe agora ao empregador. Então, a gente, como não teve uma discussão, as partes, eu creio que o direito do trabalho volta a se assentar depois de longas discussões nos próximos 5 anos. Enquanto isso, tudo que a gente vai ter é insegurança jurídica, dispositivos que contrariam a Constituição, orientações díspares de tribunais, de juízes, de advogados. Então, é um tempo de muita cautela com o que fazer com as relações de trabalho. Porque aquilo que parece que vai fomentar pode ser, sim, ao revés, despreparar as pessoas para o mercado de trabalho, retirar pessoas do mercado de trabalho, extinguir postos de trabalho para abrir pessoas jurídicas. Então, é bom que se tenha muita cautela nesse momento. Bem, só para a gente concluir, o que o governo prega com a tal reforma trabalhista? Geração de emprego, então, não será bem assim? Bom, se nós formos nos apegar ao tema que envolve a entrevista de hoje, que é a questão da duração do trabalho, o fato de eu reduzir o intervalo meia hora e aumentar habitualmente a jornada de trabalho em até 10, 12 horas, mostra que eu não vou abrir postos de trabalho. Ao revés, eu vou pegar um trabalhador que trabalha 8 horas, poderia trabalhar 6 para abrir mais um posto de trabalho para outro trabalhador e, ao contrário, ele vai ocupar esse posto de trabalho em jornada extraordinária. Os países desenvolvidos que estudaram a questão da duração do trabalho e que tiveram reformas trabalhistas benéficas, eles reduziram a jornada de trabalho e comprovaram, mediante estudos, que a redução da jornada de trabalho abre postos de trabalho e aumenta a qualidade de produtividade da empresa. Porque a gente não é contra flexibilizar a jornada. Flexibilizar a jornada é preciso. Às vezes, aquele trabalhador que trabalha com uma jornada flexível trabalha de uma forma mais, com uma qualidade, com mais gosto. Mas o que aconteceu é que não se buscou isso na reforma trabalhista. A gente autorizou apenas dispositivos contraditórios e sem complementação. Muito bem. Toda terça-feira agora, a doutora Andréia Antico Soares, especialista na área trabalhista, será nossa convidada para tirar dúvidas do trabalhador com relação à reforma que vem por aí. Até terça que vem, doutora.
Até terça que vem, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Muito bem. Destaques que você confere. Receita Federal libera consulta para mais um lote de restituição do imposto de renda. No futebol, atenção, a rodada da Libertadores desta quarta-feira. Palmeiras e Barcelona do Equador. Grêmio e Godoy Cruz da Argentina. Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann da Bolívia. Na Sul-Americana tem Flamengo e Palestino do Chile. É fase de classificação, a próxima fase dessas competições. Ainda, contribuição sindical poderá ser maior que a taxa atual, pregam as centrais sindicais. Governo prorroga MP do novo Refis e tenta negociar a aprovação. E atenção com relação à situação dos inativos da Prefeitura de Marília. Aqueles que recebem benefícios maiores tiveram atraso no pagamento. A Prefeitura pagando só nesta terça, nesta quarta-feira, com atraso. É a situação complicada do IPREM, o Instituto de Previdência do município. Daqui a pouco você confere colesterol. Estamos na semana de alerta e o tema tem que ser debatido. Já já você confere.